Chegou a terça-feira, dia de você tirar suas dúvidas sobre direitos trabalhistas, domésticos e previdenciários. Aqui no Bom Dia, nosso quadro Eu Quero Saber. Quem está aqui comigo, você já sabe, o advogado Paulo Souto. Bom dia, Paulo. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vindo em mais uma semana cheia de perguntas aqui do pessoal de casa. A primeira é do Fernando, de Santa Rita. Diz o seguinte: meu tio tem paralisia infantil. Quero saber se ele tem direito a algum benefício junto ao INSS. Ele deve ter direito ao LOAS, desde que ele seja totalmente incapaz para trabalhar, como também para os atos da vida diária. Esse ato da vida diária você pode excluir, que fica muito complicado definir o que é o atos da vida diária. Atos da vida diária? Atos da vida diária. Essa pessoa pode comer sozinha, você pode pentear o cabelo, é coisa que entendi. não. E também a renda tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Aí ele terá direito ao benefício. Tem uma pergunta anônima aqui, Paulo, de uma pessoa que diz o seguinte: eu sou motorista do quadro efetivo de uma determinada prefeitura aqui do estado, não quis dizer. Ele quer saber se a prefeitura tem a obrigação de pagar as diárias e as horas extras quando ele se desloca para lugares distantes. Se ele se identificasse, talvez ele perdesse o emprego. Né? Não é isso? Preocupante, né? Não, ele terá direito. Um exemplo, se ele trabalha na prefeitura de Santa Rita e vai fazer um serviço até Campina Grande, ele tem direito de receber a diária. E também, se extrapolar a sua jornada de trabalho, ele pode ter direito à hora extra, se a prefeitura não pagar a sua diária. E se for dentro da região metropolitana, por exemplo? Não, aí não. Aí ele vai tirar, se ultrapassar a jornada de trabalho, ele terá direito à hora extra. Somente? Somente. Pergunta de Marcos Medeiro: eu tenho um filho especial, ele recebeu um benefício do INSS por 10 anos, depois foi cortado por causa da renda dele. Ainda tem chance dele recorrer dessa decisão? O filho dele recebia um LOAS. Exatamente. Aí o INSS descobriu que a renda da família, a renda per capita, é superior a 1/4 do salário mínimo. Por isso que ele perdeu o benefício. Se ele hoje não tiver mais a renda que o INSS constatou para suspender o pagamento, ele vai requer novamente. Ele tem Mas direito. é isso mesmo, se tiver mais de um salário mínimo, não tem direito. É 1/4 do salário mínimo. Aí não a tem renda direito. per capita é 1/4, acima de 1/4. Se teve acima, não tem direito. Elisângela Maria de Oliveira, aqui da capital. Um jovem de 17 anos que trabalha numa empresa, pode ter a carteira profissional assinada? Pode. O jovem acima de 16 anos já pode ter a sua carteira profissional. Abaixo de 16 anos é que não pode, mas acima de 16 anos ele já pode. Pode e deve, né? No pode caso, e o deve. empregador tem Pode que e assinar, deve. né? A Lucicleide Limeira, também aqui da capital. É prestadora de serviço municipal, quer saber se tem direito ao salário maternidade. Falando em salário maternidade, queria até retificar uma informação que eu prestei no outro programa. Eu falei que o empregador, pessoa física, quem paga o salário materno é o empregador, não é o empregador, é o INSS. E no caso da prestadora de serviço, ela tem direito. Por quê? Porque ela trabalha para alguém, ela é subordinada a alguém e recebe salário. Ela está definida no artigo 3º da CLT. Ela tem total direito ao salário maternidade. Apesar de que nos contratos, quando eles assinam os contratos, tem uma cláusula lá que ele não tem direito a salário maternidade, não tem direito a 13º. Tem várias cláusulas totalmente ilegais, mas ela tem direito. Tem muita gente que está descobrindo aqui com a gente que tem esses direitos. O INSS dela está sendo recolhido. Maravilha. Com certeza. A gente vai continuar ainda, gente. Tem muitas perguntas aqui que a gente foi juntando ao longo da semana. No próximo bloco a gente continua, viu, Paulo? Vamos voltar a falar com Paulo Souto sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. A nossa coluna de terça-feira, Eu Quero Saber. Paulo, agora é a vez da pergunta da Maria do Carmo, que é de Mangabeira, aqui de João Pessoa. Ela diz que trabalha como lavadeira em 2 casas de família e em cada casa ela trabalha 2 dias por semana. Ela quer saber se ela tem os mesmos direitos de uma empregada doméstica. Por enquanto, não. Por enquanto, a diarista é aquela que trabalha até 2 dias na semana. Tem um projeto no Congresso Nacional onde vão reduzir esses dias, o que não é bom para essa categoria. Mas, por enquanto, ela não tem nenhum direito dos empregados domésticos. Não cria esse vínculo com o patrão, patrão, Não, por enquanto não. Até 2 dias na semana não gera vínculo empregatício. Elzira Maria, que é de Guarabira, quer saber se houve alguma alteração junto ao INSS da licença maternidade das mães adotivas. Elzira Maria é uma assídua telespectadora nossa. Coisa boa. Houve. Teve uma decisão judicial, foi uma ação civil pública impetrada em Santa Catarina, na Justiça Federal, e o juiz determinou, para efeito que atinge todo o Brasil, onde a mãe adotante tem direito a 120 dias de licença maternidade e de salário maternidade. Ele tornou sem efeito esse artigo 71A da Lei 8.213. E todas as mães adotivas que receberam benefício com base neste artigo têm direito de receber a diferença e de gozar os dias que não gozou. Pergunta de Campina Grande, da Francisca Coelho. O pai de minha empregada doméstica morreu. Quantos dias de folga, sem prejuízo no salário, ela tem direito? Olha, aí a gente aplica a CLT subsidiariamente. Ela terá 2 dias de folga. Eles falam o período de nojo. Ela tem 2 dias de folga. Socorro Pires, a pergunta de Cabedelo. As agências de emprego têm responsabilidade pelas indicações de empregadas domésticas? Tem, elas são responsáveis pelo período de 1 ano por qualquer ato ilícito que a empregada doméstica cometa no emprego. Ela responde. André Beltrão, de Guarabira. A empregada doméstica pode ser colocada de aviso prévio durante o período de licença maternidade, Paulo? Não. Ela só pode ser colocada de aviso prévio
após 5 meses do nascimento da criança. Por quê? Porque ela tem uma estabilidade de 5 meses. Claro. Então, não justifica ela... Por exemplo, muitas pessoas passam os 120 dias da licença maternidade, aí no 5º mês coloca o empregado de aviso prévio. Isso não pode, tem que ser depois do 5º mês. Carlos Sarmento, de Campina, a licença maternidade de 180 dias também vale para as empregadas domésticas? Ainda não. A licença maternidade da empregada doméstica continua de 120 dias. É extensivo mais aos servidores públicos. André Vidal, dos bancários aqui na capital. Como deve ser feito o pagamento das férias de uma empregada doméstica? Já vi essa Isso é uma dúvida frequente e também muita gente paga errado. É uma dúvida frequente. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que pagar 1/3 a mais. Ele paga o salário do período das férias, aquele salário, ou seja, que ele está de férias, então ele já tem direito a receber o salário. Ele pode pagar antecipado e acrescenta 1/3 a mais, somente. Agora, o empregado tem que tomar consciência de que, quando ele recebe o salário antecipado, ele só vai receber um novo salário 60 dias depois. Muita gente se confunde com isso, mas é muito mais simples do que se imagina, né, Paulo? É muito simples, não tem mistério não. Muita gente paga 2 salários, ou seja, o empregado no ano às vezes recebe 14 salários. O quadro Eu Quero Saber, a gente vai voltar na terça-feira que vem. Você que está aí de casa, se ficou inspirado, agora tem alguma dúvida sobre direito doméstico, trabalhista e previdenciário, só escrever pra gente, né, Paulo? Eu quero saber, @cabranco.tv.br e eu quero saber, @paraíba.tv.br. Manda um e-mail que a gente está aqui para lhe responder. Terça-feira que vem tem mais respostas de Paulo Souto aqui no Bom Dia. Obrigada, Paulo. Boa semana. Eu que agradeço, Patrícia, para você também.